Olá a todos, eu sou Matheus Gasparini, R2 de Oftalmologia da Unicamp, e hoje a gente vai dar continuidade a um módulo de ótica dentro do curso de refração. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o poder da lente, vai falar um pouquinho também sobre as lentes históricas, as lentes esferocilíndricas. Pensando então sobre o poder da lente, a gente vai focar no conceito de dioptria, no conceito de divergência e também vai aprender a aplicar a equação de Gauss. Mas antes de começar a falar sobre o poder da lente, acho que vale a pena a gente fazer um entendimento maior sobre o que de fato é lente. E para entender o que é lente, a gente precisa primeiro conceituar dióptro. Dióptro é a interface ótica entre dois meios homogêneos e distintos. Então, na imagem aqui do lado, eu coloquei essa linha tracejada, é um dióptro que está separando o ar, que é um meio homogêneo, e a água, que é outro meio homogêneo. Essa interface ar-água é um dióptro. E é nesse dióptro que vão acontecer os fenômenos luminosos, de reflexão, refração, tá? Lente, então, mais especificamente a lente esférica, é um conjunto de dois dióptros, sendo que um deles é necessariamente esférico, e o outro pode ser esférico ou pode ser plano. Nesses exemplos aqui, a gente pode ver vários tipos de lentes esféricas. As lentes esféricas elas não são únicas, elas podem ser de vários tipos. Aqui primeiro, a lente biconvexa, na qual os dois dióptros que a formam são convexos. Uma lente plano-convexa, um dióptro plano e outro convexo, e por aí vai, côncavo-convexa, bicôncava, plano-côncava ou convexo-côncava. Então, a lente esférica é um conjunto de dois dióptros. E cada lente é diferente, cada lente tem um poder diferente, uma dioptria diferente. Mas, afinal, o que é dioptria? Assim como o metro é uma unidade de distância e o segundo é uma unidade de tempo, a dioptria é uma unidade de vergência. E o que é vergência? Vergência é considerado o inverso da distância focal do sistema óptico. Tá? Então, o inverso da distância focal é a vergência. E a dioptria nada mais é do que o inverso da distância focal em metros. Então, aquela famosa equação D é igual a 1 sobre F. Dioptria é o inverso da distância focal, sendo que a distância focal deve ser em metros, tá? Para deixar tudo padronizado. Então, foi feita também uma convenção, a lente convergente e o espelho côncavo, eles vão ter uma distância focal positiva, logo, vão ter uma dioptria positiva. Já a lente divergente e o espelho convexo, eles vão ter uma distância focal negativa, consequentemente uma dioptria negativa. Tá? A gente pode ver que a lente convexa, aqui na imagem, ela está formando uma distância focal à direita, então é positiva. Já a lente côncava, a lente divergente está formando aqui o ponto focal à esquerda. Então, por convenção, para as lentes, a esquerda é negativo, a direita é positivo. Tá? Vamos entender também, usando essas imagens, o que eu quero dizer com dioptria. Assumindo esse F aqui, a distância focal, a distância entre o centro óptico e o ponto focal. Eles estão dando para a gente que essa distância focal é de 20 centímetros. Então, a gente precisa descobrir qual é a dioptria dessa lente. Antes de mais nada, que é uma pegadinha que muita gente cai nas provas, tem que transformar em metro. Tá? Então, 20 centímetros é igual a 0,2 metro. E com isso fica fácil. A gente consegue descobrir que o inverso de 0,2 é 5. Então, essa é uma lente convergente de 5 dioptrias. Positivas ou negativas? Positivas. Por quê? Porque o foco está à direita. Então, por convenção, lente convergente, foco à direita, dioptria positiva. Agora, no exemplo da direita, a lente côncava, uma lente negativa, uma lente divergente. Da mesma maneira, a distância focal aqui também é de 20 centímetros. A gente também vê que essa lente tem um poder, tem uma vergência de 5 dioptrias. Só que agora vai ser uma lente de menos 5. Vai ser dioptrias negativas. Por quê? Porque a distância focal está à esquerda. O ponto focal desses raios é formado pela projeção dos raios refratados. Então,
À esquerda, por convenção nas lentes, é negativo. Essa lente de menos 5 dioptrias, de 5 dioptrias negativas. Tá? E a gente precisa aplicar também uma equação chamada equação de Gauss, uma equação bastante famosa, que cai bastante também. E essa equação, ela postula que sabendo que existem, na verdade, três distâncias importantes nessa equação de Gauss. Ó. Existe a distância focal, que é entre o ponto focal e o centro óptico da lente. Existe a distância do objeto até a lente, que é DO. Existe a distância da imagem até a lente, que é DI. A equação de Gauss ela postula que sabendo duas dessas três medidas, a gente consegue descobrir a terceira, só colocando na fórmula. Tá? Então essa é a importância. A gente sabe a distância focal e sabe a distância do objeto. A gente vai conseguir descobrir a distância da imagem. A gente sabe a distância do objeto e a distância da imagem. A gente vai conseguir achar a distância focal. E por aí vai. Tá? E ela postula... O que ela diz? Ela diz que o inverso da distância focal é igual ao inverso da distância do objeto em relação à lente, mais o inverso da distância da imagem em relação à lente. Então essa fórmula aqui, 1 sobre F é igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI. Essa é a famosa equação de Gauss. Vamos agora aplicá-la na prática para ver como isso funciona. A gente tem aqui essa lente convergente, essa lente biconvexa, que está convergindo a imagem de um objeto situado a 30 centímetros da lente. O objeto está a 30 centímetros e forma uma imagem a 60 centímetros da lente. Qual é a distância focal da lente? E mais, qual é a divergência da lente? Quantas dioptrias ela tem? Qual é o poder dessa lente? A gente consegue descobrir isso só jogando na equação de Gauss. Tá? Então, primeiro, já me adiantei e já passei aqui no enunciado as distâncias para metro. Estavam aqui na imagem em centímetros, já passei para metro. Então, já não vou cair naquele erro. A partir daí, a gente consegue jogar para a equação de Gauss com facilidade. Ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre 0,3, que é a distância do objeto, mais 1 sobre 0,6, que é a distância da imagem. A gente consegue descobrir que a distância focal é de 0,2 metro. O foco dessa lente fica a 20 centímetros dela. Então, essa é a distância focal. Tá? E é uma distância focal positiva ou negativa? É positiva, porque está à direita. A lente é convergente. Então, por convenção, é positiva. E agora, qual é a divergência da lente? Eles querem saber quantas dioptrias essa lente tem. Só jogar na outra fórmula. D é igual a 1 sobre F. D é igual a 1 sobre 0,2. Essa lente é uma lente de 5 dioptrias positivas. Bem tranquilo, bem fácil. É só saber esses conceitos e aplicá-los na prática, tá? Agora, vamos partir para um outro tema. Vou fazer uma breve introdução sobre as lentes históricas, também chamadas lentes esferocilíndricas. Na aula de astigmatismo, dentro do curso, vão entrar mais em detalhes sobre as lentes históricas, sobre astigmatismo de fato. Tá? Mas eu vou fazer um breve apanhado sobre o que é a lente histórica, como que ela funciona. Tá? Eu sempre fiquei me perguntando, né, por que lente tórica? Porque tórica corrige astigmatismo, mas a palavra tórica não tem nada a ver com a palavra astigmatismo. Até que, quando eu estava estudando, eu descobri que tórica vem de toro, uma figura geométrica tridimensional, tá? Que é formada pela rotação de uma superfície circular plana em torno de uma circunferência. Então, assim, ó, a gente pega essa figura, essa superfície circular aqui em verde, e aqui tem essa circunferência aqui, ó. A gente pega essa figura circular, essa superfície circular plana, e vai girando em torno da circunferência. E isso vai formar esse lugar geométrico conhecido como toro. Mas eu acho mais fácil pensar da seguinte maneira. Você tem um cilindro, você pega esse cilindro com as mãos e você entorta, você enverga esse cilindro. Tá? Você entorta o cilindro e aí consegue formar o toro. A gente pega esse toro, pega uma faca e corta, secciona o toro, como se fosse um queijo. Pega e corta o toro. E a gente vai, com isso, tirar uma superfície, que é chamada superfície tórica. E essa superfície tórica que é importante para a gente, que é importante para o médico oftalmologista. Porque a superfície tórica, ao contrário da superfície esférica, ela tem uma propriedade específica. A curvatura dessa superfície ela vai variar de acordo com o meridiano. Se a gente pegar uma superfície esférica, independentemente do meridiano,
vai ter a mesma curvatura. É uma esfera perfeita. Agora, a superfície tórica não. Olhando nessa imagem aqui de baixo, aqui da esquerda, a gente pode ver que a superfície tórica, essa superfície aqui, esse meridiano de 90 graus, ele é muito mais curvo do que o meridiano de 180 graus, certo? Então, de 90 graus é mais curvo, consequentemente vai ter um poder maior. Tá? E outra característica da lente tórica é que o meridiano de menor curvatura, que no caso aqui é o de 180 graus, é o menos curvo, é o mais plano, ele é perpendicular ao meridiano de maior curvatura. E os dois meridianos, tanto de menor quanto de maior curvatura, são considerados os meridianos principais da lente. Aplicando agora para a prática, como que faria assim, ó? Jogando aquela imagem das lentes, né? A gente tem os raios paralelos vindo do infinito, eles vão incidir sobre uma lente, tá? E vão convergir, e até aí tudo bem. Então, convergindo os raios, só que notem que tem uma coisa diferente, tem uma coisa estranha aí, uma coisa que a gente não tinha visto ainda. Reparem que, dependendo de onde os raios incidirem, eles vão focar num local diferente. Então, os raios vermelhos, eles estão incidindo aqui no meridiano vertical da lente, porque ela é uma lente tórica. Se fosse uma lente esférica, não teria isso, mas ela é uma lente tórica, uma lente esferocilíndrica, que é sinônimo de tórica, tá? Então, quando eles incidem no meridiano vertical da lente, eles vão focar aqui na frente. E agora os raios azuis, eles estão incidindo sobre o meridiano horizontal da lente. E eles vão focar aqui atrás, ó. Então, o meridiano vertical da lente ele vai ter um poder maior, ele vai ser mais curvo, porque os raios vão estar focando antes. E o meridiano horizontal ele vai ser mais plano, ele vai ter um poder menor, de tal forma que os raios vão focar depois. Agora, reparem que isso gera um problema, porque no momento em que os raios vermelhos, ou seja, os raios que incidem sobre o meridiano vertical, eles focam, os raios azuis eles não estão focados. Existe essa linha aqui toda, que é uma linha focal, uma zona focal. Só que não um ponto focal único, isso é uma zona focal. Da mesma maneira, quando esses raios azuis eles finalmente convergem, olha como os raios vermelhos já divergiram. Olha como eles formam uma linha focal vertical. Então aqui é uma linha focal horizontal e aqui é uma linha focal vertical. Não existe um ponto focal único. Em nenhum momento existe um ponto focal único. Consequentemente, a imagem não fica focada, a imagem não fica nítida, com o uso apenas de uma lente tórica. Tá? Quando uma está focada, o outro meridiano não está focado. Quando o outro meridiano finalmente foca, o meridiano anterior já está completamente desfocado. Por isso que a lente tórica ela não consegue, ela não se presta a corrigir um erro fracional, um erro refrativo puramente esférico. A lente tórica ela só corrige erros esferocilíndricos, tá? Que contém astigmatismo também. Tá? Então, resumindo, a gente falou hoje sobre o conceito de dióptro, sobre a lente esférica, né, como que ela é formada, uma dioptria, o que é dioptria, emergência, aplicou a equação de Gauss na prática e falou um pouquinho, bem resumidamente, sobre os conceitos iniciais que envolvem a lente tórica. É isso, pessoal. Muito obrigado.